Olá, sétimo ano, vamos para a nossa correção das atividades da semana. Bom, iniciamos na página 198 até 201, né, com um texto expositivo, né? Temos aqui, ó, vamos voltar um pouquinho só para mostrar para vocês, ó, nas páginas anteriores. Iniciando aqui, vários Brasis dentro do Brasil, né? Vocês já fizeram essa leitura. É um texto expositivo em livro didático e agora nós vamos interpretar essas questões. Vamos lá, então? Bom, primeiro aqui, o texto expositivo produzido para os livros didáticos devem ser organizados em torno de um tema principal, né? Teve um tema principal que gerou outros temas secundários. Bom, e a qual se ligam temas secundários? A articulação entre esses temas deve ser feita de maneira clara e didática, a fim de alcançar o objetivo principal do texto, até porque é um texto dentro de um livro didático, ok? Temos aqui na sua referência bibliográfica, aqui, cadê? Aqui, ó, Geografia Contextualizada, é um livro de geografia, inclusive, para o sétimo ano. Bom, então, partindo desse princípio, vamos lá às nossas respostas. Qual é o tema principal? O tema foi falar sobre a diversidade do nosso Brasil, a diversidade natural, social, não é isso? Que existe dentro do nosso Brasil tão grande. Bom, letra B. Indique alguns temas secundários abordados pelo autor. Bom, os temas secundários, temos umas sugestões aqui, ó. A diversidade do clima, né? Aqui, ó, diversidade de vegetação, a desigualdade social, né? Entre essas regiões, as diferenças, né? A migração entre regiões, o analfabetismo e outros temas que foram sendo mencionados dentro desse tema gerador, né? Tema principal falando sobre o Brasil e essa diversidade do Brasil, certo? Então vamos lá para a letra C. Qual é o objetivo principal do texto expositivo em livro didático? Bom, sabemos que o objetivo dele é explicar, né? É expor sobre um tema de maneira didática a facilitar a compreensão do aluno, certo? Número 2. O que sugere a palavra Brasis no título do texto? Bom, aqui temos uma sugestão, tá? Que o Brasil é um país muito diversificado. É como se tivéssemos muitos... a diversidade é tão grande são tantas diversidades dentro de um único país que o autor quis colocar como título, né, que existem muitos Brasis diferentes devido à tamanha diversidade, tá, dentro de um único país. Então, aqui nós temos como sugestão para vocês, tá, que o próprio texto, o próprio livro colocou, que o Brasil é um país muito diversificado, tá? Se vocês colocaram uma resposta diferente, com palavras diferentes, tá? Tendo coerência com o que acabamos de ler, não há problema algum, tá? O que, segundo o texto, permite a existência de vários Brasis? A imensa extensão territorial. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Como o nosso país é tão grande, né? E com tanta diversidade, o autor achou por bem nomeá-lo como vários Brasis, né? Devido a essa extensão territorial. Vamos para o número 4. Qual é a função comunicativa desse texto? A função comunicativa é informar sobre o nosso país, porque nós temos dados, né, sobre essa diversidade, sobre a desigualdade, sobre as migrações, analfabetismo e tudo que foi mencionado no nosso texto. Então, informar sobre o nosso país. Número 5. Para tornar seu texto mais acessível aos alunos, muitos autores de livros didáticos utilizam uma linguagem bastante simples e direta, por vezes próxima de uma conversa, exatamente como ocorre nos artigos de divulgação científica. Isso fica bastante claro com o uso da primeira pessoa, geralmente empregado no plural.
No aspecto físico-natural, encontramos, olha aqui, primeira pessoa do plural, ó, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Em que modo, tempo e pessoas têm empregado o verbo nesse período? Já aprendemos isso. Está na primeira pessoa do singular e, no caso aqui, encontramos no presente do indicativo, tá? Então, aqui é modo indicativo, o tempo é o presente, primeira pessoa e do plural nós, ok? Vamos para a letra B? Quando o autor se inclui no texto por meio do uso da primeira pessoa, dizemos que o texto é pessoal. Quando ele falou assim, ó, vou voltar aqui um pouquinho, ó, encontramos aqui diversos tipos de climas. Ele se insere nessa conversa, ele se insere nesse texto. Encontramos eu, como autor, né, no caso, e todos nós. Então, ele se insere como brasileiro, como autor, né, se insere também dentro desse texto. E aqui a pergunta quando o autor se inclui no texto, usando a primeira pessoa do plural, dizemos que o texto é pessoal, tá? Ao contrário de se ele não se incluir, o texto é impessoal, quando ele só relata sobre algo sem estar inserido naquele contexto, então ele sendo impessoal. No caso, ele usa a terceira pessoa do plural, tá? Transcreva o trecho citado, tornando-o impessoal. E temos aqui a sugestão, ó. No aspecto físico-natural, encontram-se. Aí eu vou usar a terceira pessoa do plural. Encontram-se aqui diversos tipos de clima, relevo, solo, vegetação. Quando eu falo que encontram-se aqui, eu já consigo perceber que esse autor ele está de fora. Ele está apenas mencionando o que ele encontra, tá? O que nós podemos encontrar, mas ele não está inserido dentro desse contexto. Então, a terceira pessoa do plural traz essa impessoalidade para o texto, ok? Vamos para a letra C. Que outra palavra nesse período, além do verbo, é usada de forma pessoal? Ele fala assim, ó, encontramos aqui, tá? Esse advérbio aqui, ó, também traz uma pessoalidade, tá? Para esse texto, denota essa pessoalidade, tá legal? Esse pertencimento, dele estar também presente, presenciando, aqui onde ele está inserido dentro desse contexto, né? Vamos para o número 5. Releia o trecho abaixo. Ou mesmo quanto à vegetação que, no norte, é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste, parece morta, ainda que, para a surpresa de muitos, seja muito rica. Bom, vamos observar aqui esses trechos em negrito. Como se classifica a palavra muito nesses dois casos? Vamos observar gramaticalmente, de acordo com a morfologia, nós temos aqui, ó, muitos, flexionado, certo? Está aqui no plural, inclusive. Então, nós temos o muitos aqui como um pronome indefinido, ok? Aqui, ó, primeira resposta, pronome indefinido. Agora, muito rica, agora nós temos já esse muito como um advérbio. Um advérbio, exatamente. Aqui ele é invariável, aqui ele está intensificando um adjetivo, a palavra aqui que vem na sequência é rica, que é um adjetivo, tá? Muito rica. Então, aqui ele é pronome definido, ele é variável, e aqui ele é invariável, acompanhando, modificando esse adjetivo e com a função gramatical de advérbio, ok? Como se classifica o termo boa parte? Bom, esse boa parte aqui, que também é algo indefinido, se refere a um pronome indefinido, ok? Como no artigo de divulgação científica e na reportagem é muito comum também, no artigo expositivo em livro didático, a utilização de fontes para fundamentar as informações. Nesse artigo, que fonte o autor utilizou explicitamente? Nós temos aqui a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, tá? Essa pesquisa feita, ela vai fundamentar, ela vai trazer
uma credibilidade para todos os dados que foram fornecidos a essa pesquisa, ok? Número 7. Com que finalidade é feita a PNAD? Suprir as necessidades de informação sobre o perfil dos brasileiros, ok? 4. No artigo expositivo em livro didático, é fundamental o leitor acompanhar a articulação do raciocínio do autor. Várias palavras ou expressões podem auxiliar nessa articulação, tanto na produção quanto na compreensão do texto. São os chamados elementos articuladores, que contribuem enormemente para a coesão textual e para a expressão das ideias. Para perceber isso, na prática, releia o penúltimo parágrafo do texto e responda qual é a relação desempenhada pelos seguintes articuladores. Eu tenho aqui articuladores que vão auxiliar nessa ligação entre as orações, tá? Trazendo essa coesão textual, ok? Então, quais são os sentidos que eles estabelecem lá nesse último parágrafo, nesse penúltimo parágrafo? Ao contrário, oposição entre as ideias. Além disso, a adição de ideias. Quando eu falo além disso, ou seja, agregando algo a mais, tá? Isto é quando eu explico sobre algo. Enfim, trazendo uma ideia de conclusão para a ideia que já foi apresentada, tá? Então, são elementos articuladores essenciais dentro do nosso texto, tá? Que fazem essa coesão, trazem essa coesão textual, ou seja, essa ligação, esse elo, tá? Que vai interligar uma oração a outra, um período a outro, ok? Então, até aqui que nós vamos ficar. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado aí e tenham também conseguido perceber essas respostas de maneira clara, tá bom? Beijos para vocês. Até a próxima videoaula, se Deus quiser.